Olá, paz a todos. Hoje é dia 19 de março de 2022, um sábado. Que todos possam ter aí um excelente final de semana, com a graça de Deus. E hoje eu quero deixar uma palavra para todos que tiverem oportunidade de ver esse vídeo, que serve de reflexão para todos nós. Hoje eu quero falar um pouco sobre o livro de Jó, principalmente o capítulo 1 e os versículos 6 em diante, onde eu quero destacar alguns pontos importantes que vai nos servir para a gente refletir o porquê de certas coisas acontecem conosco até nos dias de hoje, mesmo tendo passado muito tempo. Então, no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6 em diante, a palavra de Deus começa a falar sobre os ataques de Satanás. E começa dizendo o seguinte, no versículo 6. Jó, capítulo 1, versículo 6 em diante. Então começa falando sobre os ataques de Satanás. Veja bem e fique atentos para o bom entendimento. O versículo 6 vem dizendo: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, teme a Deus por nada? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem estás na tua mão. Somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, o livro de Jó, se a gente seguir daqui para frente, a gente podemos observar e entender que Satanás, após Deus ter autorizado Satanás a tocar em tudo que era de Jó, menos na vida dele, o que Jó sofreu, o que Jó passou, o que ele passou e o que ele fez para manter a lealdade diante de Deus, mesmo tendo passado por tudo aquilo que ele passou.
Então, se os irmãos quiserem ouvir a história toda, pega o livro de Jó, capítulo 1 em diante, tudo bem? O ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, que esse desafio que Satanás fez ao nosso Senhor lá atrás, que quando Satanás ele respondeu ao Senhor, porventura teme a Jó atua em vão? Satanás, ele lá no passado, Satanás ele disse o seguinte, ele quis dizer que ninguém é capaz de servir a Deus sem uma motivação material, sem uma motivação, sem riquezas, sem bens, sem estar rodeado de coisas que nos engrandecem os olhos. O que eu quero dizer para os irmãos que esse desafio que Satanás fez lá atrás continua nos dias de hoje, irmãos, principalmente para aqueles que servem com mais dedicação na obra de Deus, para aqueles que se preocupam de fato em estar fazendo um bom trabalho para a obra de Deus. Mas por que principalmente eles? Porque principalmente essas pessoas, esses irmãos, eles são os que, entre aspas dizendo, são os que dão trabalho para Satanás. Ou seja, Satanás não quer ver ninguém progredindo espiritualmente, porque é uma ameaça para Satanás. Satanás não quer que pessoas se enriqueçam espiritualmente, porque isso vai fazer com que essas pessoas cada vez mais se dediquem e levem a palavra até outras pessoas. O que eu quero dizer é que muitas vezes na vida nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas difíceis de entender às vezes, e a gente ficamos apavorados, porque como seres humanos, muitas vezes nós nos perguntamos por que eu estou passando por isso? Eu vou nos cultos, eu estou em todos os eventos, eu me dedico ao ministério, eu sou dizimista, eu sou ofertante, né? Eu visto a camisa da igreja, e por que eu estou passando por isso? Irmãos, é justamente por isso, existe uma guerra espiritual, né, irmãos, que acontece todos os dias. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos, infelizmente, ser uma dessas pessoas, se falando aqui de Jó, mas nós podemos ser uma dessas pessoas que Satanás, hoje ou amanhã, está falando com Deus. Esse irmão só está te servindo porque ele está bem, tá? Ele tem uma casa boa, ele tem um salário bom, ele tem amizades boas, ele frequenta a igreja em todos os cultos, mas começa a tirar as coisas deles devagarinho. Ele usa isso aí de estratégia. Começa a tirar dele devagarinho as coisas para ver se ele continua te servindo. É aí que está o perigo, que muitas vezes coisinhas pequenas dentro da igreja são justamente essas que começam a minar a nossa vontade de servir a Deus. Mal sabemos nós que quem está por trás disso é Satanás, querendo colocar no nosso coração sentimentos negativos, sentimentos egoístas, e que sem dúvida, se nós não cuidarmos disso ao longo do tempo, isso vai nos envenenarmos. Isso vai fazer com que a gente, aos poucos, deixamos de fazer aquilo que nos agrada e que agrada principalmente a Deus.
Mas, irmãos, não é isso que Deus quer para nós. Deus ele quer que nós permaneça, que nós continuemos a nos esforçarmos, porque Deus não está preocupado com a perfeição de ninguém. Deus está preocupado com quanto nós nos esforçamos para alegrá-lo, para cumprir a sua lei, para desviar do mal, dos pecados. Então eu queria que os irmãos ficassem bastante atentos a isso, que é justamente nos momentos mais difíceis das nossas vidas que nós estamos sendo tentados por Satanás. Satanás está dizendo para Deus, ele não vai continuar se ele perder tal coisa aqui dentro. E se nós fracassarmos, nós vamos estar dando razão para quem? Já parou para pensar? Para Satanás. Porque hoje nós estamos bem, mas amanhã nós poderemos estar com dificuldades. E se nós fracassarmos, e se nós cedermos e desistirmos, nós vamos estar dando razão para Satanás e entristecendo o nosso Deus, que deposita toda a confiança e fé em nós e a todos aqueles que servem a Deus de todo o coração. Por hoje é só. Uma boa noite a todos e que Deus esteja no coração de cada um de vocês e que Jesus faça morada nos seus corações. Aqui fica um grande abraço e um bom final de semana do irmão Sidney. Boa noite.